Oi, pessoal! Eu sou Thalita Domenici, sou ginecologista assim como vocês. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre quem é a adolescente atual e como que a gente vai fazer para conseguir ajudar. Eu acredito que nós ginecologistas temos que atuar principalmente na educação sexual dessas meninas, né? Porque dessa forma, o que a gente percebe? Quando a menina tem orientação, ela vai para a primeira relação muito mais preparada, ela consegue passar pela adolescência, que é um momento de muita transformação, ela consegue passar de uma forma mais leve e mais prazerosa. Existe uma pesquisa realizada com meninos e meninas de 13 a 14 anos que mostrou que grande parte desses adolescentes já tiveram a primeira relação nessa idade. Quando a gente aumenta isso para cima dos 18 anos, o que a gente percebe é que a primeira relação aumentou para 63,7% nos meninos e 60,4% das meninas. E a pesquisa considerou que esses adolescentes, uma vez que tiveram a primeira relação, são sexualmente competentes. Mas o que a gente pode perceber é que, na verdade, quando perguntado para esses adolescentes, a grande maioria relata que a primeira relação aconteceu na hora errada. E aí, isso nos faz pensar como que a gente pode ajudar para que esses adolescentes não tenham essa sensação e que possam passar pela adolescência de uma forma mais leve, de uma forma mais prazerosa. Dessa forma, a gente tem que fazer uma educação sexual deles, tirando as dúvidas, não só da vida sexual, como do ciclo menstrual, como do uso de contraceptivos. A geração dessas adolescentes, ela é muito conectada. E o que acaba acontecendo é que muitas vezes essa adolescente ou ela acha uma informação errada e acredita nessa informação, ou ela simplesmente não sabe diferenciar qual é a informação que ela deve acreditar ou não, ela não sabe exatamente aonde procurar. E aí cabe a nós, ginecologistas, que somos os médicos dessas pacientes, fazer essa conexão, e vocês residentes, muito melhor do que eu, porque estão muito mais próximas dessas adolescentes, para conseguirem fazer isso. Porque uma vez vocês sabendo onde essas meninas estão conectadas, vocês vão conseguir orientá-las como pesquisar, aonde encontrar uma informação segura e confiável. Então, onde que elas estão, né? Quando a gente vê pesquisa realizada entre 9 e 17 anos, apenas 1,6% das meninas e 2,2% dos meninos não têm acesso à internet. E eles referem que é porque ou eles não têm a internet em casa, ou não tem na escola, ou os pais não deixam ficar acessando a internet, ou por algum problema religioso. Mas a gente vê que, assim, 98% dos adolescentes hoje têm acesso à internet. Não difere muito os dados quando a gente compara meninos e meninas, e a gente vê que com o crescer da idade, o acesso vai ficando mais intenso. 77% em torno dos 10 anos e 94% já em torno dos 17 anos. Embora a gente tenha uma diferença de acesso entre a zona urbana e a zona rural e entre as classes sociais, a gente vê que pelo menos 63% desses adolescentes da classe D e E tem acesso, assim como acontece na zona rural, com 68%, que é muito acesso à internet. Também a gente vê uma prevalência de acesso no centro-sul do Brasil, né? Mas quando você pega as regiões norte e nordeste, tem ainda assim 75% nos últimos 3 meses. E elas acessam em diferentes formas, né? A internet, seja no celular, seja no computador, seja na TV ou no videogame. E um dado que a gente achou curioso foi que na classe D e E, 71% dos adolescentes referiu acessar só pelo celular, porque muito provavelmente eles não têm computador em casa e não têm outro tipo de acesso. Mas hoje em dia praticamente todo mundo tem um celular, então a gente vê que é muito importante o acesso no celular. E eles navegam pela internet nas diferentes formas, então assim, seja para ver vídeo, série, programa de TV, ouvem música bastante e também jogam online. E os perfis nas redes sociais, né? 82% dos adolescentes entrevistados
tinham algum perfil na rede social. E a gente vê que isso também aumenta com a idade. Então, em torno dos 9 a 10 anos, no comecinho aí da adolescência, só 58% desses adolescentes vão ter perfis. Mas quando a gente sobe para a faixa etária de 15 a 17 anos, praticamente todos os adolescentes têm perfis em alguma rede social ou em várias. E da mesma forma, esses perfis estão em praticamente todas as redes sociais. A gente vê uma grande predominância no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. E o que vai levar, qual é a consequência dessa hiperconectividade dos adolescentes? 25% dos adolescentes são considerados dependentes moderados ou graves de internet. E entre os adolescentes de 15 e 16 anos, esse número chega a 50%. Essa hiperconectividade vai levar a 17% dos jovens hoje apresentarem algum sintoma de ansiedade. O número vai chegar até 34% que são considerados dependentes da internet. E a gente tem que fazer uma atuação. Como nós somos os médicos dessa menina, a gente tem que conseguir diagnosticar esses sintomas de ansiedade, perguntar como é a relação dela com a internet, para a gente poder tratá-la quando a gente conseguir, quando a gente achar viável, ou para poder encaminhar essa adolescente para um tratamento específico. E como que nós vamos se prevenir quando a gente vai atender uma adolescente, né? Existe uma grande preocupação dos médicos hoje sobre o atendimento de adolescente, e aí a gente tem que entender essa adolescente, então entender o que ela quer, criar um vínculo com essa paciente e entender o que a gente deve fazer para minimizar os nossos riscos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele confere que a adolescente tem direito a uma consulta sozinha, e a confidencialidade dessa consulta deve ser respeitada, independente se essa menina tem menos de 18 anos. Outro ponto importante que a gente não pode esquecer é que a prescrição dos anticoncepcionais orais combinados pode ser feita sim por nós após a primeira menstruação. A gente também tem respaldo pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e pela Federação Brasileira de Pediatria. Tá? Então, não é necessário você realizar um exame ginecológico para prescrição de um anticoncepcional. Mas é indispensável que a gente faça uma boa anamnese, faça um controle de pressão arterial e afira o peso dessa menina e a altura para a gente poder calcular o IMC dela e fazer o acompanhamento. A gente nunca pode esquecer que a prescrição de um anticoncepcional ela deve ser baseada nos critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde. E quando vamos ter que fazer a quebra da confidencialidade, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele orienta que nós temos que notificar os responsáveis dessa menina em caso de uma gestação, em caso de um abortamento, em caso de infecções sexualmente transmissíveis, suspeita de violência sexual ou violência familiar e a suspeita dos sintomas depressivos. E aqui é importante a gente lembrar que aqueles dados que a gente viu anteriormente mostram que hoje essas meninas apresentam um grande número de sintomas ansiosos e depressivos. Então, cabe realmente a nós ginecologistas investigarmos se essa menina apresenta algum sintoma, porque ela vai precisar ser tratada. E a primeira consulta com o ginecologista, né? O que passa na cabeça dessa menina? Primeiro passa o que vai acontecer comigo. Quem é ele? O que ele vai falar comigo? O que ele vai fazer? E esse médico vai me examinar? É um grande medo dessa menina. Então, eu acho importante a gente esclarecer dúvidas delas, no sentido da gente diminuir o medo e aproximar essa adolescente da gente. E com isso a gente vai fazer um vínculo forte com essa adolescente. Então ela vai passar a confiar na gente, que é o que a gente quer, para a gente poder tirar as dúvidas e conseguir orientá-la de forma adequada. Né? Então, assim, na primeira consulta, a gente vai ter um momento para tirar as dúvidas do que ela quiser. De vacinação, de menstruação, de pílula, de como que é a pílula, se eu devo usar, se eu não devo usar, o que a pílula pode me fornecer, além de um efeito anticoncepcional, falar sobre sexo abertamente com essa menina, falar e recomendar o uso da camisinha e lembrar que não existe dúvida boba, né? Que às vezes, pra gente, aquela menina faz uma pergunta que pode ser boba, mas que para ela é algo muito importante. Então a gente não pode diminuir
as perguntas que elas fazem para a gente. E a gente tem que lembrar e orientar que toda adolescente, independente de ter vida sexual ou não, ela deve ir ao ginecologista. A gente vai orientar essa paciente que nem sempre o médico vai examiná-la na primeira consulta, né? E isso já deixa ela muito mais tranquila, porque existe um grande mito ao redor do exame ginecológico e algumas pacientes não querem ir à consulta ou chegam na consulta com muito medo por conta do medo do exame ginecológico. Eu acredito que essa primeira consulta, muitas vezes, é só para uma conversa e que nessa conversa a gente orienta a paciente, que a gente só vai examiná-la de acordo com a necessidade, se ela tiver alguma queixa específica. E antes de examiná-la nessa ou numa próxima consulta, eu acredito que é nosso papel a gente conversar com ela e explicar como vai ser feito o exame ginecológico, porque na prática clínica o que a gente vê é que quando a gente explica para a menina, você deita ela para fazer um exame ginecológico, no final ela fala, nossa, era só isso? Já acabou? Então, eu acredito que tirar as dúvidas dessas meninas antes da gente começar a fazer o exame ginecológico é muito importante e antes de tudo a gente tem que criar um vínculo com essa paciente. E como a gente vai lidar com a presença da mãe durante a consulta? Primeira coisa é a gente fazer 2 perguntas para ela. Você acha importante a sua mãe assistir ao exame? Ou você gostaria que sua mãe assistisse ao exame? Porque quando a gente faz essas 2 perguntas, a gente consegue fazer com que a paciente não se sinta constrangida em responder que não precisa assistir o exame físico. Então, o exame físico é um momento importante da gente ficar a sós com essa menina, né? Ela consegue contar algumas coisas, se a mãe entrou com ela na consulta, algumas coisas pessoais que ela não quer que a mãe saiba, mas que ela quer dividir com você. E aí, a menina não vai ficar constrangida e a mãe também não vai ficar constrangida. E o que a gente tem que fazer para prevenir problemas no consultório para nós médicos, né? Então, assim, sendo possível contar com a presença de algum auxiliar na sala, principalmente na hora do exame físico. Isso é mais importante ainda para os médicos homens, né? Pela questão que a gente vê hoje em dia de assédio, enfim. Então, se puder contar com um auxiliar, com uma outra pessoa durante o exame físico, isso nos favorece. Apresentar e explicar todos os procedimentos que vão ser feitos para essa menina, sempre colocar luvas e discutir se a adolescente pretende gravar ou filmar a consulta no seu smartphone. Isso é importante, isso é uma coisa que está acontecendo cada vez mais no nosso meio, e aí cabe ao médico deixar ou não essa menina gravar, mas ela só pode gravar ou filmar a consulta com o consentimento do médico. E como a jovem hoje lida com a questão do risco de engravidar, de se contaminar com IST e das suas consequências, né? O que passa na cabeça da nossa adolescente hoje? O que a gente vê é que numa pesquisa realizada pelo UOL, apenas 7% das meninas e 9,3% dos meninos até 24 anos referem ter usado camisinha na ocasião mais recente em que fizeram sexo oral, porque eles entendem que o sexo oral não pode passar infecções sexualmente transmissíveis, né? Nos adolescentes entre 20 e 24 anos, as proporções foram mais baixas ainda, né? Menores do que 9%. E quando a gente pergunta sobre o uso de camisinha nesses adolescentes, tanto com parceiro eventual quanto com parceiro fixo, a gente vê que no decorrer dos anos isso tem caído. Então era 58,4% em 2004 para os adolescentes que tinham parceiros eventuais, isso caiu em 2013 para 56,6%. E para o parceiro fixo, esses dados são ainda mais baixos, né? 38,8% em 2004 e 34,2% em 2013. Com isso, a gente vive hoje uma grande epidemia de sífilis, entre as outras infecções sexualmente transmissíveis. A gente vê que em 2010 a gente teve notificação de 1.249 casos de sífilis. Em 2015, a gente passou dos 65 mil casos. É muito importante a gente orientar essas pacientes, essas adolescentes, que elas têm que se prevenir com o uso de camisinha.
E o que a gente tem que falar e tem que mostrar para elas, né? E aqui existem alguns dados curiosos. O sexo oral, ele aumentou mais entre os jovens, porque, como a gente viu na pesquisa, eles acham que ele não transmite IST. Então, hoje, o sexo oral é a prática mais comum de sexo entre os adolescentes. Mas a gente tem que lembrar que o HPV, principalmente o HPV-16, ele é um grande responsável pela maior parte dos cânceres de boca e garganta. E ele é 7 vezes mais frequente nos homens do que nas mulheres. Então, a gente tem que contar isso para nosso adolescente, porque a gente pensa sempre no câncer de colo de útero relacionado ao HPV, que é um dos cânceres mais prevalentes na mulher. Só que a gente consegue fazer esse rastreamento na menina pelo Papa Nicolau. Mas a gente não tem um exame de rastreio para o câncer de boca e para o câncer de garganta. Outro dado interessante que a gente vê nos adolescentes de hoje é que hoje eles fazem menos sexo do que eles faziam antes. Então, em 1991, nos Estados Unidos, 54% dos adolescentes de ensino médio já haviam feito sexo. Esse número caiu para 41,2% em 2015. E essa nossa adolescente hoje, né, é chamada de a menina da geração Z. Como que os influenciadores digitais estão impactando na contracepção dessas meninas, né? Tanto quanto o uso de anticoncepcional, quanto o uso da camisinha, e como nós, ginecologistas, podemos atuar para ajudar essa menina a prevenir tanto as ISTs quanto as gestações indesejadas. Hoje, essa menina da geração Z, ela está muito conectada. E aí elas referem que elas estão cansadas pela cobrança do corpo perfeito, 38% usa filtro para afinar o rosto ou o corpo, 60% dessas meninas entrevistadas referem estar cansadas da cobrança, de parecerem sempre bonitas, tem preocupação com a aparência, tem preocupação com a idade que elas estão demonstrando, que na adolescência elas têm muita acne e oleosidade da pele. E aí, como nós, ginecologistas, vamos poder ajudá-las? Primeiro, identificando os sintomas ansiosos e depressivos e encaminhando quando necessário, tratando, conversando com essa menina. Segundo, a gente vai prescrever os anticoncepcionais para essa menina evitar uma gestação indesejada, vai orientar o uso da camisinha sempre, independente do uso do contraceptivo ou não, explicando que o contraceptivo é um grande aliado para a gestação indesejada, mas que a camisinha é importante para evitar as ISTs. E a gente tem que orientar essa menina que o uso do contraceptivo vai trazer algumas ações extras contraceptivas, que nessa idade vão ajudá-la a minimizar esses sintomas de ansiedade em busca do corpo perfeito, porque existem combinações que vão promover a melhora da acne e da oleosidade da pele. Hoje a gente vê que existe um grande movimento, né, na internet que causa uma certa hormoniofobia nessas pacientes adolescentes. Então, muitas pacientes, elas já chegam no consultório falando que elas não querem usar o contraceptivo oral combinado porque aumenta o risco de trombose, né? Aí, como que a gente vai fazer para essa menina entender qual que são os riscos e os benefícios desses hormônios? Como a gente vai escolher o contraceptivo para cada adolescente e quais as principais razões da escolha de um contraceptivo hormonal hoje para uma adolescente, né? Então, primeiro de tudo, a gente deve definir para essas meninas o que são hormônios e explicar as funções dos hormônios do ciclo menstrual. Porque, embora exista esse grande movimento de hormoniofobia, a gente tem que explicar para a paciente que, simplesmente por ela ser mulher e menstruar, ela já está exposta a riscos, porque ela já tem essa produção de hormônio endógena. Então, um passo importante é a gente diferenciar para elas os hormônios utilizados em anticoncepcionais. Então, a gente conversar um pouquinho sobre quem é o estrogênio, quem é o progestagênio, esclarecer os benefícios adicionais que algumas pílulas possuem e que aí ela não vai estar protegida somente contra uma gestação indesejada, mas ela pode ter melhora da pele, melhora da acne, ela vai diminuir o fluxo menstrual, vai diminuir a cólica. Então, isso é muito importante a gente pontuar para adolescente e explicar para ela o que é uma pílula combinada com estrogênio e progestagênio.
O que a gente vê hoje é que existem vários estudos que mostram a diferença de risco de trombose venosa profunda com os diferentes progestagênios da pílula. Mas quando a gente vai comparando diversas associações, o que a gente vê é que não é estatisticamente significante o risco de TVP pelo progestagênio. Né? O grande risco aí de evento tromboembólico se dá pelo estrogênio da pílula. Então, a gente sempre tem que ter em mente os critérios de elegibilidade, né, para essa paciente usar um anticoncepcional oral combinado e lembrar que se ela não tem contraindicação para usar o anticoncepcional combinado, a gente vai escolher baseado no benefício que aquele progestagênio específico daquela pílula pode trazer para essa menina adolescente. Esse slide é muito legal porque ele vai mostrar a taxa de incidência de evento tromboembólico a cada 10 mil mulheres ao ano. Então, assim, uma paciente que não toma nada, que não usa nada, ela tem, o risco dela é de 4 em 10 mil mulheres por ano. Se ela toma um contraceptivo oral combinado, esse risco vai de 4 para 8 a cada 10 mil mulheres por ano. E aí pode parecer muito grande o risco, né? Porque a gente fala, nossa, de 4 para 8 dobrou. Mas, na verdade, assim, primeiro a gente tem que olhar o número absoluto. São apenas 8 mulheres em 10 mil mulheres. É um número muito baixo. E quando a gente vai contrapor com outros eventos cotidianos, a gente vê que o risco do uso de contraceptivo oral combinado é muito baixo. Por exemplo, se essa paciente não tomar o contraceptivo dela e engravidar, ela tem 4 a 5 vezes mais chance de ter um evento tromboembólico grávida do que se ela não usasse nada e não usasse anticoncepcional. Do mesmo jeito, o pós-parto. O pós-parto é um momento muito, muito crítico de evento tromboembólico, onde a paciente tem 20 vezes mais risco do que a paciente que não usa nada. A obesidade, que a gente vê crescente entre as adolescentes e que no ano de 2020 a gente teve um aumento ainda mais brutal por conta de mudança de alimentação, sedentarismo durante a pandemia do coronavírus, aumenta o risco de um evento tromboembólico de 2 a 3 vezes. A menina que fica 10 horas por dia no computador, ela já tem um risco maior do que se ela usasse contraceptivo oral combinado, porque o risco dela aumenta para 2,8 vezes. E voo acima de 4 horas aumenta o risco de evento tromboembólico de 3 a 4 vezes. Então, eu acredito que se a gente mostrar esses dados de hoje, a gente consegue tirar esse mito de que ela vai tomar anticoncepcional e vai fazer um evento tromboembólico. De fato, o risco é muito baixo e se ela engravidar e durante o pós-parto, porque ela deixou de usar o contraceptivo no sentido de não ter um evento tromboembólico, a chance dela ter esse evento chega até 20 vezes mais. Então, assim, hoje a Febrasgo fala pra gente que o ginecologista atualizado com conhecimento técnico e baseado em evidência é o melhor médico com o qual a paciente pode contar. Então, assim, o que a gente tem que explicar para essa menina, o que a gente tem que demonstrar para que a gente traga essa menina pra gente e para que ela crie esse vínculo de confiança e não tenha medo de tomar o contraceptivo oral combinado. A gente tem que mostrar a eficácia da pílula que a gente quer prescrever, a segurança, que é o que a gente falou no slide anterior, né, sobre os riscos de eventos tromboembólicos. A gente tem que fazer uma orientação comportamental dessa menina. Então, assim, orientar que a eficácia vai ser maior se ela fizer o uso correto do contraceptivo. E daí a gente vai discutir um método com ela para saber qual melhor pílula vai se enquadrar, qual o melhor regime para essa menina. A gente tem que lembrar que o tratamento terapêutico dessa menina tem que ser adequado e, acima de tudo, individualizado. E hoje, devido a tudo isso que a gente conversou aqui, sobre as dúvidas das pacientes, sobre as ansiedades da paciente, o medo, a questão estética dessa menina, o progestagênio mais adequado
na contracepção do adolescente é a drospirenona, porque ela traz esse benefício estético pela sua ação antimineralocorticoide e antiandrogênica. Então, como que a gente vai orientar essa menina e como que a gente vai escolher o contraceptivo hormonal para essa adolescente? Primeiro de tudo, sempre a gente tem que seguir os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde. Depois, a gente vai orientar essa paciente sobre a taxa de gravidez na adolescência, que hoje no Brasil é bastante alta, é de 68,4 nascimentos a cada 1.000 adolescentes, né? E aí a gente vai orientar o uso do contraceptivo oral combinado e vai mostrar para ela que o contraceptivo pode sim ajudá-la a evitar uma gestação indesejada. E aí a gente vai avaliar a eficácia e os benefícios extras contraceptivos das pílulas que a gente tem disponível no mercado e as necessidades dessa paciente para a gente poder fazer uma prescrição assertiva para ela. E por que o IUME é o contraceptivo ideal para a nossa adolescente? Porque ele é um contraceptivo de baixa dose, né? Então ele tem 20 microgramas de etinilestradiol, associado à drospirenona, que, como eu já falei para vocês, tem um efeito antiandrogênico, que vai melhorar a acne e a oleosidade da pele, e antimineralocorticoide, que vai fazer com que essa paciente não retenha líquido. Então, a gente tem os benefícios estéticos do IUME, né, que vai melhorar a acne, vai melhorar o hirsutismo, reduz o edema, e aí não tem influência no peso, que é uma grande preocupação das meninas de hoje. Ele tem efeito sobre o ciclo, ele dá um ótimo controle de ciclo, então a paciente sabe quando ela vai menstruar. Ela tem uma menstruação regular, porque é um contraceptivo de 24 dias de compostos ativos, com 4 dias de pausa. Então ela vai ter uma regularidade menstrual, e a gente sabe que a irregularidade menstrual na adolescente é algo muito comum e que atrapalha muito a qualidade de vida dela. Com os 4 dias de pausa, né, esse espaço livre de hormônio de 4 dias curto, grande melhora da cólica dessas meninas, que também é muito importante da vida, e diminui o fluxo intenso delas. E tem mais, a pirenona, ela tem uma meia-vida em torno de 33 horas, e os 4 dias de pausa, os estudos mostram que é muito mais seguro do que as pílulas com 7 dias de pausa, porque com 7 dias de pausa existe uma maior chance dela ter um escape ovulatório. E se a menina, por exemplo, esquecer um dia de tomar o contraceptivo, a gente pode ficar seguro, porque a drospirenona, com essa meia-vida alta, maior do que um dia, e a pausa curta, vão fazer com que a eficácia do IUME seja mantida. Temos outros benefícios também, como um custo acessível, né? Que é importante, porque às vezes essa menina vai comprar ou com dinheiro do namorado, ou com dinheiro da mesada, se ela não quiser pedir o dinheiro para a mãe. Então, assim, tem que ser realmente uma medicação de custo acessível. A gente tem que orientar essas meninas de que o uso do contraceptivo oral combinado diminui muito, chega até 30% a diminuição do risco de câncer de ovário, diminui o risco de câncer de endométrio e, por algum mecanismo ainda não muito bem estabelecido, também diminui o risco do câncer coloretal. Né? Vai diminuir também os cistos ovarianos, aqueles cistos foliculares do meio do ciclo, onde muitas vezes as meninas têm dor até incapacitante, levando essa menina ao pronto-socorro. A gente tem que lembrar também que o anticoncepcional oral combinado, ele é um método consagrado, né? É a pílula, ele é culturalmente aceito, o que leva a uma boa aceitação da mãe dessa menina, favorecendo o uso correto. E mais do que tudo, a gente não pode esquecer que a grande maioria dos contraceptivos que a gente tem hoje tem indicação em bula só acima dos 18 anos, diferente do nosso IUME, porque o IUME tem indicação em bula para uso em adolescentes. E o IUME é a única pílula contraceptiva com uma plataforma exclusiva, única e consagrada para adolescentes, que é o Tarja Rosa. Se vocês ainda não conhecem o Tarja Rosa, eu queria convidá-los agora a acessar o Tarja Rosa. Nós estamos em diferentes mídias sociais, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, no YouTube, e a gente tem um site. A gente também tem a produção de podcasts
para atingir essa menina. E o Yumi, ele tem muito orgulho do Tarja Rosa, porque a gente acredita que o Tarja Rosa ele vai ajudar não só as adolescentes, mas como nós médicos ginecologistas a orientar essa paciente a ter informações seguras. A gente sabe que no Tarja Rosa essa menina pode encontrar informações seguras e hoje a gente tem o Tarja Rosa como um grande aliado do médico, justamente porque a gente sabe que na consulta médica nem sempre a gente vai ter tempo suficiente para esclarecer todas as dúvidas dessa menina. Então, tá aí o Tarja Rosa, para quem não conhece, vocês podem começar a seguir a gente para descobrir e orientar seus pacientes adolescentes. Como que é o Tarja, né, nos sites e nas mídias sociais? Ele busca conquistar essas meninas baseado nas tendências do que elas consomem e do que elas procuram. Então, assim, existe todo um estudo por trás do Tarja Rosa sobre quem é essa adolescente, sobre o que ela quer, e aí a gente busca dar uma informação segura para ela na linguagem dela. Então, assim, o Tarja Rosa pesquisou tudo que vai interessar para essa adolescente, o que elas gostam, o que elas não gostam, o que elas querem, o que elas sonham, tudo que é importante nos lugares onde elas estão, então nas redes sociais. O Tarja Rosa estuda isso, assim, quem elas seguem, o que elas procuram. Ele vai auxiliar na adesão ao Yumi, porque ela vai entender que o Yumi é uma pílula que conversa com ela, né? Então o Yumi ele tem uma embalagem voltada para adolescente, que também foi estudada para isso. Os blisters são todos coloridos, especialmente baseado no que essas adolescentes gostam. E aí o Yumi e o Tarja Rosa vão agregar valor à nossa consulta, né? Porque vai fazer uma ponte entre gerações, mostrando que o médico está mais conectado. Eu acredito que vocês, residentes, estejam muito conectados e por isso, assim, vocês têm na mão um grande trunfo de se aproximar dessa menina, porque vocês falam mais a linguagem delas, entendem mais a linguagem delas, mas o Tarja Rosa está aí para ajudar a gente a fazer essa ponte entre as gerações e o que vem pela frente. Bom, pessoal, a nossa aula foi no intuito de ajudar vocês a entender, né, o comportamento da adolescente de hoje, porque a gente entendendo o comportamento da adolescente, entendendo assim as necessidades dessa adolescente, fica mais fácil a gente entrar no universo delas e a gente vai conseguir tratá-la de uma forma mais adequada e você certamente vai ter essa menina com você por toda a vida dela. Se ela gostar de você, se você acertar na prescrição, você pode ter certeza que ela vai te acompanhar, que ela vai te indicar novas pacientes. E eu também já fui residente como vocês e vou falar para vocês que essa transição entre o mundo da nossa residência e o mundo que a gente fala da nossa vida adulta aí no consultório, né? Quando a gente começa a fazer consultório, a paciente aparece na nossa frente e a gente sente um pouco de medo. A gente não sabe o que prescrever, por mais que a gente tenha conhecimento técnico, quando a paciente senta na nossa frente, a gente parece que esquece tudo e não lembra o que a gente vai fazer com ela, né? Só que nós da Libs, com Yumi e Tarja Rosa, a gente quer mostrar para vocês uma oportunidade quando essa adolescente sentar aí na frente de vocês, porque vocês vão lembrar tanto de todas as orientações, vocês vão conhecer quem é essa menina, vocês vão lembrar que o Yumi é um contraceptivo específico para adolescente, que vai melhorar, além de não deixar ela engravidar, né, vai melhorar outras questões que são muito importantes nessa fase da vida dela, que é uma fase específica. A gente não pode colocar a adolescente como uma paciente qualquer, né? A paciente adolescente é uma paciente diferente, que merece um olhar diferente. E o Yumi tá aí para isso, melhorando a pele dessa menina, melhorando a acne, melhorando o edema que ela pode sentir, deixando ela mais bonita, e aí certamente é uma excelente opção para vocês tratarem essas adolescentes. Era isso que eu queria falar para vocês, foi um grande prazer estar aqui hoje com vocês, espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante. Um beijo aí para todo mundo e obrigada. Até a próxima.